Aqui no canal eu vivo falando pra vocês que pra você se tornar um desenvolvedor foda, um cara de outro nível, você precisa entender os fundamentos da tecnologia, da área, ou seja, forçar entender a base da coisa. De fato, isso é uma das variáveis que contribui no teu sucesso, que contribui no teu desenvolvimento. Mas existe outra variável nessa equação aí, que ela também faz a diferença, que é entender como o seu cérebro funciona. E aqui eu não vou focar em todo o cérebro, em entender como funciona toda a mecânica, todas as áreas do cérebro. Afinal, ele é grande, é gigantesco, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Eu vou focar num quesito: entender como o cérebro aprende. Ou seja, como funciona a questão da memória. Quando é que realmente, de fato, você está aprendendo. Vamos falar um pouco mais sobre toda essa questão de criação da memória, reforço da memória, o que acontece no momento em que você está estudando sobre alguma coisa. Toda essa questão da aprendizagem. E também vou dar algumas dicas de como você conseguir aprender e se desenvolver com esse conhecimento que vai ser adquirido nesse vídeo, tá? Então bora comigo. Bom, primeiro vamos falar da formação da memória. Como é que acontece quando você está começando a aprender alguma coisa? Ou quando alguma coisa está começando a fazer parte de ti? Existe um fluxo da criação da memória que ele segue 3 passos. Primeiro, você tem uma experiência. Seja ela você está assistindo uma aula, você esteja lendo um livro, assistindo um vídeo. Isso é uma experiência e nesse momento da experiência, o seu cérebro ele começa a filtrar algumas informações. Nesse momento em que você está tendo essa experiência, está acontecendo várias sinapses no seu cérebro e ele está tentando organizar, ele está tentando filtrar o que faz sentido para ele. A segunda parte é, a partir do momento que está filtrando algumas coisas, seu cérebro ele começa a tentar interpretar o que está acontecendo. Ou seja, ele começa a criar um enredo, uma narrativa. Ele tenta entender o porquê das coisas. E é nesse momento que a memória começa a ser criada. A terceira parte é quando a memória é criada. Ou seja, é quando ela já faz parte de ti. É quando você pode dizer que sabe de algo, escutou falar de algo, ou tem uma noção de alguma coisa. Antes de eu continuar daqui pra frente, eu só quero dizer que eu não sou um neurocientista, eu não sou um profissional da área. Na verdade, eu sou um cara bem entusiasta sobre isso. Então, assim, muitas das coisas que eu vou falar aqui pra vocês são coisas que eu estudei por conta própria e são coisas que eu utilizo no meu dia a dia, ao meu favor, entendeu? Então, assim, não é nada do tipo, caraca, da onde é que tu tá tirando essas referências, Frank? Eu vou já falar também da onde eu tirei essas referências, aonde eu aprendi essas coisas. Por enquanto, vem me acompanhando no vídeo, que tem algumas coisas bem interessantes pra gente conversar. Voltando aqui, você entendeu que pra você aprender, você precisa passar por uma experiência e nesse processo você acaba filtrando algumas coisas? E aí, de fato, criando uma memória? Existem algumas coisas que acontecem no cérebro quando isso ocorre. Primeiro é que no momento do filtro você já está começando a criar conexões, você está começando a criar relações, entendeu? Você começa a associar uma coisa com a outra. Por exemplo, imagina que você está aprendendo o que é uma variável. Nesse primeiro momento em que o professor fala, ou você assiste numa aula ou lê em algum canto, uma variável é uma forma de armazenar um dado. De início, se você não tem nenhum tipo de associação ao que eu falei, alguns professores, algumas referências, eles falam, olha, uma variável é como uma caixa. Você pega uma caixa e você pode armazenar alguma coisa nessa caixa. Ou uma gaveta. Então, nesse conceito que eu estou falando aqui sobre entender o que é uma variável, você já está começando a entender mais ou menos o que faz sentido. Então, assim, a experiência é literalmente você está ali na frente tentando entender alguma coisa. E aí você começa a criar uma narrativa. Então, uma variável é alguma coisa relacionada a espaço e dados, entendi. E aí, a partir desse momento que você criou associações, você começou a criar conexões com outras coisas, você já meio que fica um passo para transformar aquilo numa memória. Voltando, eu não sou neurocientista, a memória vai muito mais além disso, é claro que vai muito mais além disso, mas no nosso contexto, no contexto de quem está estudando sozinho, vamos entender a memória por enquanto como um aprendizado, entendeu? Como você conseguir internalizar aquele conhecimento ou aquela informação. Dizendo isso, você entendeu que no momento da criação da memória você começa a criar conexões, você começa a tentar fazer associações com coisas que você já sabe, coisas que você já aprendeu ou já experienciou de alguma forma. Existe uma ferramenta que o cérebro utiliza para te ajudar nesse processo. E essa ferramenta é o esquecimento. Pois é,
esquecer faz parte de aprender. Isso aqui é bizarro falar sobre isso e é legal ao mesmo tempo. O que acontece é que o teu cérebro, ele entende o que é importante para você. Por exemplo, você pensa, aprender programação é importante, mas o seu cérebro, ele na verdade, ele só armazena aquilo que é relevante, útil ou interessante. Tu pode até dizer que programação é importante e tudo mais. Tu pode até dizer, autoafirmar isso pra tu. Mas o teu cérebro, ele só vai armazenar aquilo que é relevante, útil ou interessante. Então, nesse momento em que tu começa a ter uma experiência e no momento da filtragem, tem coisas que o cérebro entende que não é interessante, não é relevante e não faz sentido armazenar. E isso é bom e ruim. O bom é, você estuda e muitas das coisas que acontecem no momento que você está estudando, como por exemplo aqui, imagina que você está numa sala de aula e alguém do lado está conversando alguma coisa e você acaba escutando isso, ou você vê um inseto voando na luz, ou você vê alguém espirrando, ou você vê alguém batendo o pé, e nesse momento, ao mesmo tempo, você está aprendendo alguma coisa que o professor está falando na lousa, em algum canto, não sei. E assim, aqui eu tô no contexto da sala de aula, mas é a mesma coisa no teu quarto, estudando sozinho, seja assistindo um vídeo, seja lendo um livro, seja fazendo alguma coisa. Imagina se tu conseguisse lembrar de todas as coisas. Seria um caos. Seria um puta caos, velho. Porque primeiro que tu ia lembrar de uma coisa e iria reviver tudo aquilo ao mesmo tempo e ainda tentaria criar novas memórias a partir daquele caos. Então assim, na verdade, esquecer é uma baita ferramenta para o seu aprendizado. E eu quero deixar um adendo aqui, já de início. Não existe melhor forma de aprender, tá? Não existe a melhor forma, a forma suprema de aprender. Eu vou dizer mais pra frente como é que funciona o nosso cérebro quando a gente está aprendendo, quando a gente está reforçando alguma coisa. Mas você assistir uma videoaula, você ler um livro, você ensinar, todas elas são boas, todas elas são eficazes. Assim, você ler, você consegue aprender. Você ensinar algum assunto, você consegue aprender. Você praticar, você consegue aprender. Não tem essa de, a melhor forma é você fazer tal coisa. Não, cara. Na minha opinião, o que é mais importante é você entender como o seu cérebro funciona. E aí, agir de acordo com ele. Agir de acordo com eles, ajudar ele. Então, vamos lá. A gente já entendeu aqui, esquecer faz parte do aprendizado. Mas então, como é que eu faço para reforçar, ou melhor, para internalizar aquilo que eu preciso internalizar? Bom, para acontecer essa internalização, para que essa memória ou esse conhecimento ele se torne parte de você, você precisa com que o seu cérebro ele comece a entender que aquilo que você está aprendendo, mais uma vez, seja relevante, útil ou interessante. E a partir disso, quando você for estudar, você precisa levar em consideração que vai ter coisas que você vai conseguir armazenar, vai conseguir entender e concretizar, mas vai ter coisas que não vai. E aí cabe a você depois revisar, reestudar, repetir esse processo de tentar aprender de novo. Se você lê um livro, seja um capítulo, não entendeu, tá tudo bem, vai lá e estuda de novo. E assim, um negócio muito legal da gente, do nosso cérebro, é que ele nunca é igual e ele tá em constante mudança, ele sempre tá mudando. E aqui eu quero que você entenda um conceito bem interessante sobre o nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. Achei que essa aqui vai ser a palavra mais difícil que eu vou falar aqui, porque o objetivo do vídeo não é te mostrar termos bizarros e tudo mais. É simplesmente te falar o que é interessante e o que funciona para você ter a capacidade de mudar o seu comportamento e os seus estudos. Então vamos lá. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é quando o seu cérebro ele começa a mudar de forma, literalmente. Biologicamente, o teu cérebro ele altera, ele muda de forma. E aqui, claro, eu não vou focar em todos os tipos de plasticidade, tá? Eu vou falar simplesmente daquela que acontece quando você está aprendendo alguma coisa. Então vamos lá, imagina aqui que você está aprendendo o conceito de variável. De início, vai ser um pouco difícil, um pouco abstrato demais você entender esse conceito. Então, o que é variável? Variável é uma forma de armazenar um dado. Então, quando eu declaro uma variável, eu estou declarando que naquele espaço de memória eu vou guardar alguma coisa. E aí, no primeiro dia, na primeira vez que você passar por esse tipo de experiência, o seu cérebro vai começar a entender que aquilo ali precisa ser armazenado. E aí, a partir disso, quando você começar a ver outros assuntos, como por exemplo,
funções ou loops de repetição, por exemplo, a variável ela vai começar a se tornar um pouco mais presente. Então, aquele conhecimento que tu adquiriu, ele vai começar a ser um pouquinho reforçado. Então, nesse momento, o que está acontecendo no teu cérebro? Ele está se moldando, ele está se adaptando àquela nova informação que tu teve. Ou seja, você não se torna mais o mesmo, você começa a se tornar uma pessoa diferente, biologicamente falando, é claro. Beleza. Mas em relação àqueles assuntos que são muito difíceis, em relação àqueles assuntos que são muito difíceis e parece que são impossíveis de serem aprendidos, o que acontece no nosso cérebro quando a gente se depara com esse tipo de desafio? Na verdade, quando você tem essa dificuldade de não entender algum assunto, significa que você não tem familiaridade com ele. Ou seja, você não consegue criar associações ou conexões com outras coisas que você já viveu. Aquilo pode ser muito novo para tu. E nesses momentos aqui, o que está acontecendo? É tão novo, às vezes o assunto é tão novo, que aquilo fica bem complicado de internalizar. Então, existem algumas coisas que você precisa fazer para com que isso comece a ficar mais fácil, comece a ser mais tranquilo de entender. E a primeira dica é: dê tempo ao seu cérebro. Você lembra que eu falei que você precisa criar conexões, o seu cérebro ele começa a interpretar aquilo. Se tu tá aprendendo alguma coisa que tu nunca viu na vida, ou é muito estranho, é muito diferente, óbvio que vai ser difícil. No momento de criar uma narrativa, tentar interpretar aquela informação nova, tu vai ter muita dificuldade. E tá tudo bem, isso aqui é totalmente normal. E o que você precisa fazer é pare de estudar. Então, tipo assim, imagina que você está estudando os princípios do Solid, vamos dizer assim. Tem coisas ali que vão ser mais fáceis e outras que vão ser mais difíceis. E isso está de acordo com a sua familiaridade, a familiaridade que tu tem com alguns assuntos. Então, se tiver alguma coisa que está muito difícil, primeiro, estude, assim, 30 minutos a 2 horas, fique esse tempo estudando aquilo e não avance. Tenta estudar, tenta entender o que está acontecendo ali. E aí depois que você percebeu que não entendeu, pare de estudar, pare de tentar forçar. Se tu não conseguir entender em meia hora, entre meia hora e 2 horas, tu não vai conseguir entender em 8 horas. Isso porque o teu cérebro, ele ainda não está pronto, ele não se adaptou bem para aquela informação. Mas calma, ele não se adaptou ainda. Uma das coisas que acontece com o nosso cérebro quando a gente está aprendendo alguma coisa é que se tu não consegue formar associações na tua cabeça, o teu subconsciente vai fazer isso por ti. Então, no momento em que você está estudando alguma coisa ali, você percebeu que não entendeu, mas aquilo vai ficar ali matutando na tua cabeça, o certo a se fazer é parar de fazer. Entendeu? Sai da frente do computador. Se tu tá numa... Aqui eu vou focar para quem estuda sozinho, para quem é autodidata. Mas se você tá numa faculdade, se você tá num cursinho presencial e tem ali uma aula presencial, cara, faz anotações dos pontos principais e depois esquece o que o professor falou, esquece. E quando eu falo esquece, eu não tô dizendo assim ignorar, tá? Eu tô falando assim, vai pensar em outra coisa. Pensa em outra atividade, pensa em outro assunto, de preferência um hobby que tu tenha, e deixa o teu cérebro ele trabalhar por conta própria. Quando eu falo trabalhar por conta própria, é que no momento em que você é deparado com alguma coisa muito nova, ou seja, muito difícil, o seu cérebro, mesmo que inconsciente, ou melhor, no subconsciente, ele tenta fazer algumas associações. E se ele não conseguir fazer associações, aquela informação nova, se ela for útil, relevante ou interessante, ela começa a ser a base de alguma associação. Então ela pode ser a base de alguma coisa que tu vai aprender no futuro. Isso aqui ele dá de encontro com a aprendizagem paralela. A gente, humanos, né, a gente pensa em aprendizagem linear, né, ou aprender de uma forma sequencial. Mas o nosso cérebro, ele na verdade retém as informações de uma forma que é meio que paralela. Você, querendo ou não, no momento em que está estudando alguma coisa, você está pensando em algo, você lê alguma palavra, você já associa com alguma experiência passada. E aí, nesses momentos, nessa criação da experiência, algumas coisas elas não vão ser lineares, né? Algumas coisas vão estar ligadas ao teu passado, vão estar ligadas a alguma informação que tu nem sabe de onde é. E aí, isso acontece de forma meio que automática. Então, tá muito difícil algum assunto, estuda 30 minutos, para de vez
e depois estuda de novo. O ponto básico aqui, ou melhor, o ponto chave aqui é você dar um tempo para o seu cérebro. Cara, vai dar um tempo. Eu, pessoalmente, quando me deparo com alguma informação muito nova e difícil de associar com alguma coisa, eu estudo ali o máximo que eu posso, às vezes até 2 horas. E aí, quando eu percebi que está muito novo, está muito difícil, eu simplesmente paro mesmo, paro de vez, vou dormir e no dia seguinte, quem sabe eu estudo. Ou às vezes eu estudo no dia posterior. E o que acontece nesse momento que eu parei de estudar e aí depois eu vou estudar no dia posterior? No dia posterior eu já vou ter uma familiaridade, já não vai ser tão novo para mim. Então muita coisa que eu li ali, eu aprendi, eu tentei aprender, já não vai ser tão difícil de associar. Porque, primeiro, eu já vi, então já está mais fácil de entender. E aí nesse processo de você rever, reler, você vai meio que criando memórias, formando memórias. E aí o próximo ponto é: e no momento que eu tenho uma memória formada, o que acontece? Antes da gente continuar aqui, só quero dizer, até agora você entendeu como é que funciona a formação da memória. No momento da filtragem, quando você esquece, é totalmente normal. E aí você entendeu ali que alguma coisa filtrou, por exemplo, uma informação nova, um aprendizado novo. Quando você filtrou essa informação, esse aprendizado, e como é que acontece daí em diante? Ou seja, como é que acontece para você utilizar essa memória, esse aprendizado, esse conhecimento que você adquiriu? O que acontece na tua cabeça quando você percebe que aprendeu alguma coisa, você de fato aprendeu alguma coisa, mas aquilo pode simplesmente desaparecer? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre um estudo feito pelos Bjorks. Eu não sei se é Bjorks ou Bjorks, mas eu vou deixar aqui na tela. E eles estudaram bastante coisa e chegaram a uma teoria que tem a seguinte base: que toda memória ela tem duas forças, a força de armazenamento e a força de recuperação. Por exemplo, a força de armazenamento é quando você entende alguma coisa, você sabe como é que ela funciona. E a força de recuperação é o quão rápido e o quão fácil tu consegue recuperar essa memória. Por exemplo, imagina que eu te ensinei o que é uma variável. Você aprendeu o que é uma variável. Você conseguiu criar várias associações. E aí, só que aí depois de um mês, eu falo, você para de estudar isso. E aí eu te pergunto, o que é uma variável? Se você realmente aprendeu, se você de fato aprendeu o que é uma variável, a força de armazenamento vai ser alta. Ela vai ficar lá na tua cabeça. Mas a força de recuperação vai estar baixa. E assim, não tem problema em uma memória ter força de armazenamento alta, tá? Na verdade, o teu objetivo como um cara que aprende sozinho, uma pessoa que é autodidata, o teu objetivo é fazer com que toda a memória, essencial no caso, ela tenha uma força de armazenamento alta. A força de recuperação, ela é totalmente relativa. Ela depende de quanto tu usa aquilo. Por exemplo, você se lembra do nome da sua professora, da sua primeira professora? Da professora do prezinho lá? Nesse momento, possivelmente tu se lembrou da imagem dela. Possivelmente tu se lembrou do como ela era. Mas o nome dela já fica um pouco mais difícil de se lembrar. E aí tá um negócio interessante. Como tu lembra da imagem, então a tua força, a força dessa memória de armazenamento é alta, porque ela ficou por muito tempo na tua cabeça. Então a força de armazenamento foi alta, mas a força de recuperação tá baixa. Tu consegue lembrar de poucos detalhes, como por exemplo a imagem dela ou alguma fala dela. Então assim, quando a gente está aprendendo, como é que a gente faz com que quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente force esse aprendizado a ter uma força de armazenamento alta? Muito simples. A força de armazenamento, ela funciona quando o nosso cérebro entende que alguma informação ela vai ser útil no futuro. Por exemplo, tabuada. A tabuada você nunca esquece porque você vive fazendo tabuada. Você vive somando, você vive multiplicando alguma coisa, seja num troco, seja recebendo algum pagamento, seja pagando alguma coisa. Então a tabuada, ela tem uma força de armazenamento alta. E como a gente utiliza muito ela, você também tem uma força de recuperação alta. Mas entenda que o princípio aqui da força de armazenamento é dizer o quão útil esse conhecimento é. Então quando eu falo bem assim, o que é uma variável, você tem que ver o quão útil o teu cérebro entende que isso é. Se o teu cérebro entender que isso é útil,
de fato ele vai criar uma memória de armazenamento alto, com força de armazenamento alto. Mas se o teu cérebro entender que isso não é tão útil, isso aqui vai ficar fraco. E você até pode ter uma força de recuperação alta, mas se não tiver uma força de armazenamento alto, é complicado. Então assim, para ter uma memória que tenha força de armazenamento alto, que é o seu objetivo, ter uma força de armazenamento alto, você precisa fazer com que aquilo se torne útil, com que esse conhecimento ele se torne útil. E aqui a gente vem sobre aquilo que eu falei anteriormente, que é qual é a forma de aprender, qual é a melhor forma de aprender. É praticando, é lendo, é ensinando, todas são. Não existe a melhor, não existe a pior. Todas. No momento em que tu percebe que tu precisa reutilizar a tua memória, ou melhor, aquela informação, tu já está reforçando, tu já está moldando aquilo. Ou seja, você entendeu o que é variável, e aí você vai fazer um projeto. E aí nesse projeto, no mínimo, cara, no mínimo do mínimo, tu vai criar ali umas 5 variáveis, dependendo do projeto. Se for muito pequeno, se for só um negocinho de nada, tu vai declarar ali umas 5 variáveis. Então assim, variável vai se tornar um negócio tão relevante que a força de armazenamento vai ser alta. E por você estar praticando ali direto, fazendo várias linhas de código, vários experimentos, a força de recuperação vai ser alta também. E aqui, claro que eu estou sendo bem simplista, né, falando só de variáveis, mas isso aqui, ele casa com todo e qualquer assunto que você for fazer, desde programação simples até programação um pouco mais complexa, como estrutura de dados mais complexas, como estudo de algoritmos. E assim, isso é independente de assunto, entendeu? O quão mais difícil for o assunto, significa que ele é o mais novo para você. E aqui, por isso que é interessante você saber os fundamentos, tá? Só dando um puxão de orelha aqui, é interessante você entender os fundamentos, porque você precisa da base para poder conseguir construir o restante do seu conhecimento. Então, não adianta nada tu tentar aprender como fazer uma tela de login, como fazer uma interface bonitona, se tu não sabe nem o que é uma variável, se tu não sabe nem o que é uma função. Então assim, é um passo a passo, você precisa começar do básico, você precisa ir devagar. E eu quero mais uma vez aqui dizer que tá tudo bem você esquecer, tá tudo bem você ter dificuldades no caminho. Você precisa ter uma consistência. Essa é uma das palavras-chave aqui, tá? Consistência. Foco, eu não diria que foco é interessante. Foco é interessante sim, claro que é. Mas a consistência, na minha opinião, ela é o que forma o aprendizado ser concreto. Você de fato aprender. Quando eu falo foco, tem muita gente que entende errado o foco, né? Foco, tem muita gente que entende um pouco mais como intensidade. E aí, precisa estar focado. E aí fica muito intenso naquilo, fica até obcecado. No contexto do aprendizado, isso não é tão interessante. No contexto do aprendizado, é interessante tu adquirir novas informações, relacionar com informações passadas, e a partir disso ir criando novas coisas, criando novos conhecimentos, novas memórias a partir daquilo que tu já sabe. Então assim, foco é interessante, sim, mas consistência é melhor, entende? Você ser consistente ali. Beleza, então aqui vamos dar um recap aqui, né, do que a gente já falou até agora. Você sabe como é que funciona os fluxos de criação de uma memória. Você sabe que tá tudo bem você esquecer, na verdade é totalmente normal você esquecer. Muitas das coisas que você tentar aprender, você acabar esquecendo, é totalmente normal. Você precisa dar um tempo para o seu cérebro. E isso aqui é interessante, que tem muita técnica de aprendizagem, como por exemplo a técnica Pomodoro, a técnica de aprendizagem espaçada. Tem muita técnica que ela utiliza desse recurso, né, dessa ferramenta do nosso cérebro, que é você dar um tempo, você precisa relaxar, entendeu? Então, eu não gosto muito de técnica, eu já utilizei Pomodoro, eu já utilizei a técnica da aprendizagem espaçada, e elas são muito boas, mas eu sou mais underground, eu prefiro seguir meu caminho. E tipo, a técnica Pomodoro consiste em tu ter um alarmezinho, então assim, eu não gosto muito de ficar, eu tenho que ficar no alarmezinho ali. Eu prefiro eu ir até onde eu quiser, entendeu? Eu estudar até onde eu quiser, e aí parar, e depois eu volto e estudo até onde eu quiser de novo. Então assim, eu sou um pouco mais livre, né? Vamos dizer assim.
Eu entendo que o meu cérebro ele precisa desse descanso e eu atendo essa necessidade. E é isso que você precisa entender, tá? Claro que aprender uma técnica de aprendizagem vai te ajudar? Vai. Mas você entender como o seu cérebro funciona é melhor ainda. Minha opinião, é claro. Bom, você entendeu como é que funciona o armazenamento e funciona também a questão das forças da memória, né? Uma memória ela pode ter uma força de armazenamento e toda memória na real tem uma força de armazenamento e uma força de recuperação. Então, a partir disso, a prática constante de alguma coisa, ela faz com que você reforce essas forças, né? Esses conceitos do tipo o quão importante é uma informação, o quão importante é um conhecimento. E o seu cérebro ele começa a entender isso. E aí ele percebe isso. Olha, cara, se ele está utilizando tanto isso aqui, de fato isso aqui é muito relevante e vai ser muito útil no futuro. Então, o teu cérebro ele começa a criar vários tipos de conexões muito fortes e fica mais difícil de tu esquecer ao longo do tempo. Então, assim, se eu te ensinar a programar aqui, por exemplo, durante uma semana inteira, e eu falar bem assim, vamos lá meu camarada, venha comigo, eu vou te ensinar o que é programação aqui básica, e aí durante essa semana eu vou reforçar para tu os conceitos de variável, função, loops e condições. Se eu reforçar para você, né, esses 4 pilares aqui, depois de 7 dias vai ter coisas que você vai entender. De fato, você vai conseguir armazenar, mas vai ter coisas que você não vai conseguir armazenar. Por quê? Porque, primeiro, vão ter coisas que vão ficar na sua memória de armazenamento, como, por exemplo, uma variável. Variável tu utiliza tanto em loop de repetição como em condições e até mesmo em funções. Então, variável meio que vai ser mais fácil de aprender, porque tu vai ficar utilizando tanto que esse conceito meio que vai ficar cravado na tua memória. Então, assim, variável é o mais básico. E aí, à medida que você for fazendo várias atividades, vários desafios, você vai precisar fazer funções, ou vai precisar fazer loops de repetição, ou vai precisar fazer condições. Aquilo ali vai começar, aquelas informações que você aprendeu, elas vão começar a se associar aos novos desafios que você está enfrentando. E aí, essa memória que você tem, ela vai ter uma força de armazenamento alta, porque você está utilizando ela com frequência e o seu cérebro está entendendo que você vai precisar utilizar isso no futuro em alguma outra situação. E a tua força de recuperação vai ser alta porque tu vai estar praticando. Seu objetivo, mais uma vez, é ter uma força de armazenamento alta. Força de recuperação, ela é uma das que assim, é interessante ter no momento em que você está praticando, mas ela não é o seu objetivo, tá bom? Seu objetivo é ter a força de armazenamento alta. Você entender que aquilo ali é interessante e que você precisa com que isso seja armazenado para você utilizar depois. E aí aqui, é claro que eu estou dando exemplos muito básicos, como por exemplo esses pilares aí de variável, funções, loops, condições, mas isso agrega para tudo, tá? Para tudo. Seja para conceitos como esses, simples, como para conceitos muito mais complexos, como por exemplo uma arquitetura limpa, ou código limpo, ou princípios de Solid, ou toda a área do desenvolvimento de software. A questão aqui é que é uma construção, entende? É uma construção e você de início vai ser lento, não tem essa, cara, vai ser devagar e tá tudo bem ser devagar. O seu cérebro de início ele vai tentar se adaptar àquela nova gama de informações que você está tendo. E é nesses momentos que, quando você está tendo muita gama de informação, você está tendo muita coisa, você começa a ficar desanimado, porque você fica exposto a muita informação e você só pega uma pequena porcentagem dela. E cara, assim, é totalmente normal. É totalmente normal esse tipo de coisa acontecer. E de fato você não vai conseguir ficar exposto a muita coisa e aprender muita coisa ao mesmo tempo. O teu cérebro ele precisa desse tempo de descanso, ele precisa desse tempo para associar as coisas, para interpretar as coisas. Então, você quando sair desse vídeo aqui, entenda, o seu cérebro é um interpretador e ele precisa de tempo para interpretar, ele precisa de tempo para criar associações, criar conexões. E você precisa dar esse tempo para ele e você precisa entender ele. Você precisa entender como ele funciona. Porque a partir do momento que tu começa a entender como ele funciona,
tu começa a lidar com o teu aprendizado de uma forma diferente. Por exemplo, eu quando eu era mais jovem, quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, eu ficava fissurado em tentar aprender o máximo de coisa possíveis o quanto antes. Nos meus 17 anos era a mesma coisa. Foi na época que eu entrei na faculdade. Eu ficava nessa de, caraca, meu irmão, eu tenho 7 matérias aqui. Eu tenho introdução à computação, eu tenho cálculo, eu tenho linguagem de programação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso saber de tudo. E assim, tem muitas das coisas que a gente vai aprendendo na faculdade que algumas a gente sabe, a gente já passou por aquilo. Por exemplo, cálculo, a gente passou por alguns conceitos de trigonometria e entre outros conceitos de matemática, mas introdução à computação tinha muita coisa que eu não sabia, não sabia de onde tirar. Então assim, muitos conceitos bizarros que eu não sabia nem como estudar, eu não sabia onde estudar ou como começar a estudar. Então assim, o primeiro de tudo não se desespere, tá? Não se desespere. Você precisa entender que o seu cérebro, ele tá contigo. O seu cérebro, ele é o teu melhor amigo, cara, nessa questão de aprendizagem. E quando ele se esquece de alguma coisa, não é que ele não tá funcionando da forma que ele deveria funcionar. Na real, ele tá funcionando exatamente do jeito que ele deve funcionar, que é justamente filtrando somente o que é importante, somente o que é necessário. Não esquece que o nosso cérebro, ele sempre vai armazenar o que é relevante, útil e interessante. E a partir disso, você começa a entender que muita coisa mesmo, que você acha que é importante, talvez não seja tão útil. Talvez o seu cérebro não entenda que é útil. Isso se vem do fato de você não estar utilizando, seja para conversar com alguém, seja para ensinar alguém, seja para fazer alguma coisa. Então assim, é engraçado porque o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, cara. Então às vezes a gente tá vendo um Reels e uma coisa ali fica para sempre na tua cabeça. É um negócio bem bizarro. É bem pouco que isso acontece, tá? Eu vou dar um exemplo do meu caso. Teve uma vez que eu tava dando um scroll ali acho que era num Reels, eu acho que era no negócio do Instagram. E aí um cara falou bem assim, como fazer o feijão de uma forma que você não fique criando muito gases. Aí ele falou lá que você precisa colocar o feijão na água. E aí, cara, eu vi esse Reels, eu acho que 2 vezes só. E aquela informação ficou na minha cabeça para sempre. E é bizarro que não é tão importante quanto aprender Solid, por exemplo. Mas eu gosto de feijão pra caramba, entende? Eu gosto pra caramba e eu faço feijão aqui em casa. Eu moro sozinho, faço feijão em casa e sempre que eu faço feijão, cara, eu fico estufado. Então, essa informação, ela é útil, assim, ela é útil. Ela é, na real, ela é um misto dessas 3 palavras-chave, né? Essa informação, ela é muito relevante porque é uma necessidade que eu tinha. Ela é útil e ela é interessante. Às vezes, nosso cérebro, ele age de uma forma que a gente não entende, mas na verdade ele tá te ajudando, cara. Assim, ele tá te ajudando com alguma coisa, com alguma necessidade tua. Então assim, não se martirize quando você estiver estudando alguma coisa e não conseguir se lembrar, entendeu? Cara, é totalmente normal, O que tu tem que mudar daqui em diante é essa postura que tu tem com o teu aprendizado, tá? Agora, eu vou falar aqui. Eu não tirei essas coisas aqui da minha cabeça. Eu não pesquisei em toda a internet. Eu não pesquisei em várias bibliografias. Na real, tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo é com base no livro de Como Aprendemos, a surpreendente verdade sobre quando, como e por que o aprendizado acontece, de Benedict Carey. Eu vou deixar um link na descrição aqui ou no primeiro comentário para você baixar esse livro. Assim, cara, é muito top. Tem muita coisa além que eu não falei aqui nesse vídeo que você vai encontrar. Tem muita coisa que eu falei aqui que você pode se aprofundar no livro. E claro, coisas que eu falei aqui, coisas que eu apresentei aqui, é uma mistura do que eu li nesse livro, do que eu vivi na minha vida e do que eu achei relevante, né? Do que o meu cérebro achou relevante. E assim, tá aqui mais uma ferramenta, melhor dizendo, mais uma variável aí para você se tornar um profissional de alto nível, um desenvolvedor de alto nível. Afinal, a gente constantemente está aprendendo alguma coisa nova, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Então essa questão de a gente aprender
a aprender é interessante. E eu sei que o outro youtuber falou sobre isso. Na verdade, né, não sei se ele gosta que chama ele de YouTube. Tô falando aqui do Fábio Akita, né? Ele fala aprendendo a aprender. A pegada dele foi totalmente diferente desse vídeo. Esse vídeo aqui foi um pouco mais relacionado ao teu cérebro, ao nosso cérebro, como ele funciona. E assim, eu sei que existem pessoas com características especiais como o TDAH e etc. Mas assim, todo cérebro saudável, ele passa por essas coisas que eu falei. E assim, tá tudo bem um cérebro ser diferente do outro, mas ele funciona dessa forma. Uma pessoa que tem TDAH, ela possivelmente vai ter uma perda de foco, mas é normal. E assim, não significa que ela é pior. Só significa que no momento da filtragem ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque ela pode ter uma perda de foco ali. Então ela vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Tem gente que não tem familiaridade com assuntos, então vai ter dificuldades extremas. Eu quero que você entenda, se você não bateu a sua cabeça e se você não tem um dano cerebral crônico, você consegue aprender qualquer coisa, tá? E é sobre isso, se você não tem nenhum tipo de deficiência física cerebral, você consegue aprender qualquer coisa, cara. Você consegue, não tem essa de eu não consigo, é difícil. Cara, você consegue. E nada é difícil, nada é difícil. Tudo só é novo, entendeu? Tipo, tudo é novo demais e aí tu não consegue criar conexões ou fazer associações. Então tira essa ideia de que as coisas são difíceis. Não, se tu coloca que é difícil, aí de fato vai ser difícil porque já tu nem quer. Tu nem quer que isso entre na sua cabeça, tu nem quer aprender isso. Então, realmente, não adianta muito pra quem tem esse tipo de pensamento. Mas você que realmente quer, cara, tu pode aprender tudo. Tudo, não tem bronca nenhuma, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu espero ter explicado bem aqui o meu ponto. Eu quero saber de você, cara, você que chegou até aqui nessa parte do vídeo, o que você achou desse vídeo. Eu sempre vou trazer coisas relacionadas à tecnologia, tá? Eu gosto muito dessa área. Tem coisas que rodeiam ela, que é o aprendizado, né? O aprendizado constante. Você sempre está aprendendo alguma coisa. Então tem coisas que rodeiam essa área e eu quero trazer aqui pro canal. E eu vou trazer. Mas eu quero saber, o que você achou desse vídeo? Ele foi interessante para você? Eu despertei aí uma curiosidade sobre como o nosso cérebro funciona. Tinha coisas que você já sabia, tinha coisas que você não sabia. Tinha coisas que você sabia, mas eu consegui reforçar ainda mais o que você já sabe. Então assim, me fala nos comentários, cara. Bora conversar aqui eu e vocês aí no comentário. Eu respondo quase todos. Assim, a maioria eu respondo. Tem uma minoria que eu não respondo porque tem gente ignorante nessa vida. Apesar de da nossa área e da nossa comunidade ser uma comunidade bem mais saudável, ainda tem algumas pessoas ali que não são tão educadas, né? Não são tão interessantes de manter. Se você quiser conversar comigo, se você achar que alguma coisa foi relevante, me fala. Se tiver alguma dúvida do que eu falei, pode falar no comentário aí que eu vou responder. Mais uma vez, cara, me fala o que achou do vídeo, tá? Eu tô aqui pra discutir sobre muitas das coisas. Eu vou trazer bastante coisa. E assim, eu demorei pra caramba pra fazer esse vídeo aqui. Não porque ele é difícil, mas porque o meu tempo... Eu vivo programando. Eu trabalho. E aí a maioria das coisas que eu faço no dia é programar, aprender e levar porrada na cara. Então assim, programar e aprender, eu vou passar pra vocês. Porrada na cara, eu vou deixar que a vida dê essa porrada na cara aí de vocês. Então... é isso aí, galera. Tamo junto, tá? Um forte abraço e falou!